Você sabia disso? Pessoas que comem poucas vezes ao dia ou que passam longos períodos sem comer têm mais propensão a engordar do que pessoas que têm horários regulares para alimentar-se. Isso é um fenômeno do cérebro. O cérebro entende que você não alimenta o corpo no ritmo necessário, na quantidade e regularidade necessários. O que o cérebro faz? Ele guarda todas as calorias do alimento no corpo, prevendo que vai faltar energia para as atividades durante o dia, então ele precisa guardar, ele entende. O nosso cérebro tem um sistema de proteção do corpo, da mente, muito inteligente. Então, pessoas que comem poucas vezes ao dia e passam longos períodos sem comer, engordam mais. E principalmente levando em conta se essas pessoas são viciadas em comidas rápidas, lanches rápidos, calóricos, açúcares, por exemplo. Agora, uma novidade que a medicina, que a neurociência está descobrindo é que na depressão a gente se vicia em ser deprimido. Depressão muitas vezes é um fenômeno de vício do cérebro. Imagina isso. Vou explicar. O corpo tem um sistema de autogestão e sobrevivência muito interessante. Muito interessante. Se o cérebro não é estimulado com coisas positivas, coisas agradáveis ao longo do dia, dos dias, das semanas, por exemplo, ele vai se deprimindo, porque o cérebro naturalmente tem uma necessidade de descansar, de lazer. Ele quer participar. O cérebro tem uma necessidade de estimulação, inclusive para as crianças. Estimular as crianças com arte, artesanato, brincadeiras, estimula o desenvolvimento do cérebro e a assimilação de vários conceitos, como ordem, frequência, sim e não, sua vez, a vez do outro. Então, o cérebro tem necessidade dessas atividades. Quando uma pessoa está muito viciada no arroz com feijão da vida, levantar, tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café, ir trabalhar, voltar no final do dia, comer alguma coisa, sentar na frente da TV e engolir o que a mídia está enviando, essa pessoa tem uma qualidade pobre de estimulação cerebral. Por quê? Questões como criatividade nas atividades de criatividade, de produção, de escrever poemas, fazer artesanato, cuidar de plantas, ver o processo da planta crescer, tudo isso estimula a saúde, na nossa saúde mental. Então, o que acontece com a pessoa deprimida? A baixa de produção de neurotransmissores da alegria, às vezes por uma questão genética, por exemplo, mas muitas vezes influenciada pelo ambiente, né? Se você tem familiares difíceis, se você vive uma situação financeira difícil, se você não tem perspectivas de crescer, quando você não tem condições de fazer um bom projeto de vida, de expansão, de desenvolvimento, de adquirir sonhos, de realizar sonhos, de fazer acontecer as coisas que você deseja, o seu sistema nervoso vai se deprimindo. E o que acontece? O próprio cérebro avisa ele mesmo que as coisas não estão indo bem. Então, quando os níveis de serotonina, endorfina, dopamina estão baixos, a pessoa pode cair a um nível de apatia, de não querer levantar da cama, de fazer os trabalhos meia boca, porque nem a disposição mental está legal. Então, o cérebro, quando chega nesse ponto de alarme, o sistema vai pifar, o sistema vai parar. Vambora, reage aí. Uma metáfora ou uma coisa similar acontece quando a pessoa está no processo de morte e tem uma súbita melhora. Ela volta à consciência, abraça os parentes, daí a um dia, dois ela parte. O cérebro tenta, ele reúne todas as suas forças para reagir. E aí a pessoa melhora. Então fica esse processo de depressão. A gente fica deprimido, abaixa, chora horrores, fica na cama e de repente dá uma melhora, se amanhece melhor, passa alguns dias melhor. Outro fenômeno envolvido nisso é que às vezes quando a pessoa chora, ela respira mais ofegante, ela fica mais ansiosa, mais aflita, e nesse processo de respirar ocorre como se diz, a coerência cardíaca. Quando expande os pulmões de ar, o coração se encaixa entre eles e estimula então o nervo vagal. O nervo vagal emite um estímulo para a glândula pituitária e ela despeja a ocitocina, que é o hormônio da alegria, é o hormônio do amor.
é o anestésico natural, e onde tem ocitocina não tem hormônio de estresse. Então veja que o nosso cérebro é uma maravilha da criação, para mim, eu acredito. Então, o que acontece? Para as pessoas deprimidas, esse recado é esse. Depressão é vício, porque a mente se vicia nesse vai e volta, se vicia. Porque se a pessoa não busca se realizar, se divertir, beijar, dançar, correr, pisar na terra, fazer uma atividade lúdica, aprender a cantar, aprender o crochê, pintar um quadro, escrever um livro, o cérebro fica sem matéria-prima para a produção dos hormônios da alegria. Entendeu? Então, você não tem depressão, você tem vício em ficar triste. Olha que incrível isso. Por isso, eu pensei em fazer esse vídeo hoje só porque hoje eu machuquei o dedo. Aí eu fui fazer um curativo rápido, porque eu não posso parar o que eu estou fazendo. E quando eu terminei de fazer o curativo, ele ficou num formato muito interessante, porque foi na ponta da unha. Aí me deu essa ideia. Olha aqui. Olha aí o Totó rindo do sofrimento. A gente tem que criar motivos de dar risada, motivos de se divertir. Não ficou? Olha, as orelhinhas do cachorrinho. Então, lidar com o sofrimento, todos nós temos. Eu acredito que a gente não veio a esse mundo a passeio nem de férias. A gente está aqui para aprender, para se aprimorar, para fazer alguma coisa significativa na nossa história. Mas quando a gente se vicia na tristeza, fica muito difícil a gente ser alguém que deixa saudade, alguém que deixa uma história, que deixa um legado.